Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma informação relacionada às empresas estatais, um comunicado ao mercado de CEMIG, outro comunicado ao mercado de CEMIG e trazer os destaques do primeiro trimestre de 2022 de Oi, que apresentou seus resultados finalmente, e como estão as perspectivas para o fim da recuperação judicial. Então vamos ouvir. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E veja só, as empresas estatais que geralmente performam próximo do Ibovespa ou abaixo, historicamente, já que tem ali o risco estatal envolvido, elas no corrente ano estão dando um pau no Ibovespa, mesmo sendo ano eleitoral em que as ações estatais costumam ter agressiva volatilidade. Veja só que loucura. O índice de bolsas estatais calculado pela Teva Índices, acumula alta de 11,5% no ano, contra a queda do Ibovespa. Isso aqui é uma distorção muito grande. E aí o que a gente percebe? Vamos pegar os últimos 12 meses. Nos 12 meses, não estamos nem considerando só os últimos 6 meses, que seria o ano. O Banco do Brasil subiu 2,96%. Nos últimos 6 meses, quase 15%. Chegou a subir mais. Petrobras, no último ano, caiu 4,59%, mas caiu apenas 1,3% nos últimos 6 meses. Eletrobras subiu no último ano, quase 7%. Nos últimos 6 meses, subiu 40%, uma grande porrada, com toda aquela expectativa da privatização. Então você vê que a grande subida de Eletrobras veio a partir de janeiro, com a expectativa ainda da privatização. Então, quem conseguiu comprar ali acumulou 56%. Já o Ibovespa, por sua vez, acumulando 21% de queda nos últimos 12 meses, e os 5% ali nesse ano. Apenas aqui uma curiosidade para vocês dessa atipicidade do ano de 2022. Prosseguindo aqui em relação à CEMIG, um comunicado ao mercado em que a empresa vem informar que, na data do dia 29 de junho de 2022, a CEMIG Distribuição SA, a operação de distribuição da CEMIG, concluiu a liquidação de sua 8ª emissão de debêntures simples não conversíveis em ações da espécie quirografária, ou seja, sem nenhuma garantia adicional. A única garantia aqui, fidejussória. O que é garantia fidejussória? É o aval ou a fiança. E aqui, obviamente, é a garantia de quem? Da controladora em relação à subsidiária, no valor total de R$ 1 bilhão. E os recursos provenientes das debêntures de primeira série serão destinados para a recomposição do caixa da companhia. As de segunda série serão alocadas no reembolso de gastos relacionados a projeto de distribuição de energia elétrica, conforme detalhamento nos documentos de emissão de debêntures. E aí, como o endividamento da CEMIG está bastante controlado, uma vez EBITDA, essa emissão de debêntures aí não vai prejudicar de nenhuma forma a saúde financeira da empresa. Ainda sobre CEMIG, uma notícia interessante, uma boa notícia na minha visão, a companhia vem informar aqui que a CEMIG SIM, ou CEMIG Soluções Inteligentes em Energia SA, também subsidiária integral da CEMIG controladora, concluiu a aquisição da participação societária de 100% detida pela Gênesis e o Sr. Santo Antônio Carlos Torres em sociedades de propósito específico detentoras de 3 usinas fotovoltaicas localizadas em Minas Gerais. Ou seja, a companhia CEMIG comprou 3 usinas fotovoltaicas, ou seja, que produzem energia solar, nessa tendência de diversificação da matriz energética. Dessa forma, como destacado nessa notícia, a CEMIG amplia sua presença em energia solar em negócio milionário. O negócio foi de R$ 100 milhões e esse desembolso, esse pagamento, ocorrerá à medida em que as usinas entrarem em operação, com previsão da UFV Prudente Moraes para julho desse ano, em pertinho, UFV Montes Claros para setembro de 2022 e UFB Jequitibá para fevereiro de 2023, tudo curto prazo. Essas usinas vão atender cerca de 2.500 clientes no mercado comercial e industrial de baixa tensão, tá bom? Aqui então é um mercado cativo, com redução estimada da emissão de 4.000 toneladas de CO2 por ano. Isso aqui é um impacto muito positivo. E isso só reforça aqui a minha tese de investimento em CEMIG. Minha tese particular, óbvio que eu não faço nenhuma recomendação. Atualmente estou ali com 519 ações de CEMIG. Eu possuo ações preferenciais CMIG4. Tem esse número fracionado aqui por conta das bonificações de 30% que foram pagas no corrente ano. As pessoas se perguntam qual classe de ação comprar. E aqui no caso CEMIG 3 ou CEMIG 4. Vocês viram que eu comprei CEMIG 4. E por que disso? Primeiro, sempre dou preferência para as ordinárias. Um legítimo sócio tem ordinárias, afinal ela dá o direito de voto, e você também tem que olhar para o fato de que as ordinárias têm tag along, enquanto as preferenciais não o têm. Bom, isso aqui é importante, você tem que avaliar esse risco. Geralmente as ordinárias têm menor liquidez,
Então, aqui a liquidez ordinária da CEMIG é 16 milhões de reais, já é uma liquidez interessante para o pequeno investidor, então nesse ponto não foi isso que determinou a minha compra, mas sim o preço. Então veja só, a CEMIG 3 se valorizou 44% nos últimos 12 meses, já a CEMIG 4, 23%, se valorizou menos. Por isso, o dividend yield aqui dela é de 14% e das ordinárias 9,73%. Então eu fui pelo preço. O desconto, na minha visão, compensou a aquisição. Mas sobre CEMIG, seus resultados do primeiro trimestre de 2022, bem como do quarto trimestre de 2022, foram bem satisfatórios, o que me fez comprar as ações da companhia, que eu já vinha acompanhando. Veja só como o crescimento de lucros da companhia foi explosivo nos últimos 5 anos, cresceu muito bem as suas receitas. A companhia é uma excelente pagadora de dividendos, taxa dividend yield de 14% nos últimos 12 meses, para o corrente ano uns 8%, fora bonificações. Então a companhia favorece ali a bola de neve dos juros compostos ao bonificar e pagar provento. Ela negocia próxima do valor de patrimônio líquido, está ali pouco abaixo da sua média, mas aqui não apresenta tanto risco. Segundo o Graham, até 1,5 aqui a companhia está descontada. Uma relação preço-lucro de 5 vezes, está 43% abaixo da sua média. Significa que em menos de 5 anos a companhia devolve seu investimento na forma dos lucros. O lucro que ela apresenta em 12 meses é capaz de pagar o seu investimento em cerca de 5 anos. Isso se o lucro dela não aumentar, o que é improvável, mas claro, o preço acompanha o lucro, então o PL tende a se manter estável. E você vê aqui que o PL de CEMIG, exceto aqui em 2016, tem essa paulada aqui, se mantém nessa faixa aí de média de 5, 6 vezes lucro, tá? E como a relação EV/EBIT confirma esse PL, você percebe que isso aqui é resultado operacional puro, o que só confirma que a companhia realmente é descontada. A companhia, isto sim, tem volatilidade de lucros, como a gente vê aqui, mas ela está em um excelente momento. Em 2022, lucrou 1,4 bi. Se você projetar para os demais trimestres esse lucro, você tem um lucro de 5,5, 5,6 bilhões de reais. Em 2012, a companhia chegou perto disso. Em 2021, 3,7. Então, significa que a companhia pode ter seu lucro recorde nesse ano. E é uma empresa que, como eu falei para vocês, está com uma alavancagem financeira bem tranquila. Abaixo de 2, 3 vezes o EBITDA, a saúde financeira da companhia é bem perene. Em relação à Oi, ela publicou os resultados do primeiro trimestre de 2022, então aqui os destaques para vocês. E aqui temos o seguinte: EBITDA da companhia não teve um aumento em relação ao quarto trimestre de 2021, mas teve um pequeno aumento de 9% em relação ao primeiro trimestre de 2021. As margens ali estão praticamente estáveis, foram praticamente estáveis. A dívida da companhia acabou crescendo em 2022, o que acabou preocupando investidores, mas como eu já mostrei para vocês no vídeo anterior, o valor que ela arrecadou em tese consegue pagar essa dívida líquida de mais de 30 bi. O caixa no primeiro trimestre fechou em 1,9 bi e a companhia ali teve um lucro de 1,7 bi, quase o seu caixa, contra um prejuízo de 3 bilhões no primeiro trimestre de 2021 e um prejuízo de 1,6, 1,7 bi no quarto trimestre de 2021. Então isso aqui foi bem positivo, mas não se engane com esse lucro, ele não decorre da sua atividade operacional, um resultado financeiro. Então veja só, no primeiro trimestre de 2022, o resultado operacional da companhia foi positivo em 273 milhões de reais. Então esse aqui foi o resultado operacional positivo. Ainda assim foi positivo, contra um resultado negativo de 227 milhões no quarto trimestre de 2021. E aí, no trimestre, a companhia registrou um resultado financeiro positivo. O resultado financeiro não decorre da atividade econômica da Oi, decorre das suas aplicações financeiras, de 1,8, quase 1,9 bi, mais ali o que? Uma despesa com imposto de renda e contribuição social, um resultado líquido de 1,7 bi. De qualquer forma, o resultado não foi negativo, já está bom. No geral, a gente já esperava esse resultado, porque ela já tinha publicado uma prévia operacional. Agora, quanto ao resultado financeiro aí, até que o mercado provavelmente vai acabar gostando disso aqui, afinal ele reverte prejuízo, né? E para o próximo trimestre vai ter o caixa advindo da venda das operações da Oi Móvel e da Infraco ali, então vai ter mais resultado financeiro positivo. E aí, em relação à recuperação judicial da empresa, a Oi espera que ela termine em poucas semanas. E a ação acabou subindo bem hoje, né? Subindo ali quase 2%. Então o mercado gostou do resultado, mas também não vai ser algo tão eufórico assim. A grande expectativa é justamente o fim da recuperação, que depende da sentença do juiz. E aí então, após a aprovação do fim da recuperação judicial pelo juiz da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, a Oi afirmou que espera focar em seus novos negócios, se desprendendo judicialmente das amarras estipuladas pela justiça, né? Além de trabalhar o reposicionamento da sua nova marca em fibra ótica. Segundo o diretor de estratégia e experiência do cliente ali da companhia, a empresa poderá surfar ainda se conseguir largar os sistemas de concessão estatal, né, no setor de telecomunicações, para passar para um sistema de autorização, com desconto em sua margem EBITDA e também focando seu CAPEX para o serviço de fibra, que é o core business hoje da empresa.
E aí, ainda sobre os desinvestimentos em Oi, ela espera avançar com a venda de seus ativos de TV para a Sky. Então até TV está indo embora, tá? Tendo já iniciado a troca de documentos, isso dentro das definições impostas na recuperação judicial. E realmente só falta aí a sentença do juiz, que primeiro tem que ter vista ali do Ministério Público, que vai se manifestar, porque tem interesse coletivo nessa situação, né? É a maior recuperação judicial da América Latina, sendo que o administrador judicial já apresentou o quadro geral de credores final na segunda-feira, dia 27, cumprindo seu prazo. E agora então é uma questão de 2 semanas mais ou menos. O juiz provavelmente já tem a sentença pronta, porque deve ser algo bem extenso, para finalizar a recuperação. Mas lembrando, só um ponto, que saída da recuperação judicial não significa que agora a empresa é a melhor do mundo. Só significa que ela conseguiu cumprir com o seu plano de recuperação, com o pagamento dos seus credores, junto de desinvestimentos para que isso fosse concretizado, e agora a companhia segue um novo plano de negócios focado ali em fibra, que exige investimento. A companhia espera se posicionar com mais eficiência nesse mercado. Mas daqui para frente, pelo menos a companhia não tem risco de falência, tá bom? Porque o que acontece? Quando uma empresa não cumpre o plano de recuperação judicial, ela sofre falência. O juiz decreta a falência dela quando ela descumpre esse plano. Então, pelo menos esse risco já não há mais, tá bom? Pelo menos aí no curto e médio prazo. Lembrando que a Oi é uma das grandes apostas do investidor pessoa física, tendo mais de 1 milhão de investidores posicionados na companhia. Mas após o fim da recuperação judicial, e aí eu já te pergunto, quando realmente for decretado e finalizado esse processo, você acha que esse número de investidores pessoas físicas será mantido ou reduzirá drasticamente? Na minha visão, claro que aqui eu estou apenas especulando, vai reduzir drasticamente, porque a maioria dessas pessoas apenas está especulando com a alta das ações no pós-recuperação. Mas deixa aí sua opinião aqui nos comentários. E se você também investe em CEMIG, conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!